Atenção! Vai começar o podcast mais raiz da internet. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos. Vai começar o podcast mais raiz da internet. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos. Vai começar o podcast mais raiz da internet. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos. Sim, senhoras e senhores, chegamos para mais um Matrix Podcast e hoje com o nosso programa Fala Luciano, onde os internautas enviam as perguntas para o Luciano César responder. Luciano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse programa tem sido um programa líder de audiência em nosso canal e na internet e você responde uma penca de perguntas e nada anormal que hoje temos muitas perguntas. Tem. Vai ser um bombardeio de perguntas porque toda semana o pessoal continua enviando perguntas para você vir aqui responder para toda essa galera que nos segue. Maravilha. Então, Fernando, agradeço o convite, né, o pessoal do Matrix Podcast, assistam e fica até o fim, já compartilhe, né? E se inscrevam nos canais, que hoje vai bombar aqui, tá chegando um monte de perguntas, a gente vai responder todinhas, você fica conosco até o final e já vai compartilhando. Fernando, tudo contigo. Luciano, vamos começar porque as perguntas vão começar pesadas, porque essa galera mandou muitas sobre esse assunto inicial. E eu tenho que abrir com essa pergunta. Luciano, o que vai acontecer com ADM versus Musk? Nossa senhora, briga de titãs aí, né? A gente está vivendo uma situação assim bastante irônica no Brasil e no mundo, né? Porque é uma briga entre um gigante, que é o Elon Musk, contra um anão, que é o ADM, porque certamente ele é muito menos poderoso, visto que o Musk ele está com o comando dos Estados Unidos, tem todo o empresariado americano a favor dele, todas as forças militares americanas, e contra uma pessoa que se diz o tirano do Brasil. Certamente nós já sabemos qual será o desfecho final dessa história e quem será o vencedor, não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas
Esse processo todo ele é feito dessa maneira para que as pessoas despertem e vejam o regime vermelho que nós estávamos sendo impostos até então. Então, isso é uma maneira de expor todas as entranhas do sistema para que as pessoas vejam com olhos claros. Existe uma possibilidade até que o Elon, como ele é dono de todos os satélites da Anatel, da Vivo, da Claro, todas as operadoras brasileiras, ele pode, se ele se desentender, deixar de alimentar esses satélites, nós teremos daí interrupções nas comunicações e tudo mais. Mas é muito provável que esse desfecho se termine nos próximos dias aí com a vitória, né, certamente, do gigante que é o Elon Musk contra a derrota do ADM, que é apenas um pincher que está latindo perante um bulldog, como a gente fala, né? Então, assim, o ADM será retirado da história e ele vai deixar a marca como um dos maiores tiranos que já aconteceram na história do Brasil, quiçá do mundo. Muito bem, tem uma pergunta aqui que já vem do alcance, o pessoal mandou e ela também foi muito questionada, porque o pessoal quer saber se o ADM vai ser caçado. Inclusive o capitão ele falou hoje num vídeo também, assim, meio pesaroso, disse que não é bom caçar ministros e tal, né? E se deu um ar assim de lamúria. Eu acredito que nos próximos dias, semanas, será? Ele certamente a queda dele vai acontecer. Nós não sabemos como, se será ou por cassação ou os Estados Unidos já pediu a detenção do ADM aqui do Brasil. O Congresso americano já pediu a detenção dele, alguns congressistas. Então, eu não sei se ele vai sair pela cruz ou pela espada. E para nós até tanto faz isso. Mas que ele vai ser retirado, isso é 100% de certeza. Agora, como e quando, nós não sabemos, que estamos dentro de um teatro, um filme, e muitas das cenas que nós estamos vendo, na verdade, são narrativas e teatros para que haja essa exposição das entranhas do mal. Isso que as pessoas teriam que entender. Que tudo isso está acontecendo para expor toda a maldade que existia no mundo desde muitas décadas e agora está vindo à tona para que as pessoas identifiquem e digam: eu era dominado por um sistema vermelho, comuna, e agora que eu estou enxergando isso, eu não vi até ontem, né? Então é necessário colocar toda essa exposição para cima. Mas ele certamente será cassado, certamente será levado a julgamento, levado à detenção, alguma coisa dessa. Eu não me arrisco a adivinhar o que será primeiro, né? Se será a cassação ou a detenção. Alguma coisa grande deverá acontecer, só que há o risco disso se arrastar por mais um tempo, pois assim como esse é um fator assim superficial, existem muitos outros que têm que ser limpados também. Então não adianta limpar só a ponta da cereja quando todo o bolo está comprometido. Então o que a Aliança da Terra quer fazer é trabalhar com todos os submundos, as entranhas do sistema, para depois deixar a ponta da cereja, que no caso é o barbudinho e o ADM, né, para o último, talvez, né, seria uma possibilidade. Um saber mesmo nós não sabemos, mas a certeza que ele será tirado, essa é 100% de certeza. Né? Muito bem. Outra pergunta. O barbudinho vai ser caçado? Bom, eu até gostaria de ampliar essa pergunta assim. Nós estamos fazendo um grande teatro, né? O teatro dos horrores, em que eles precisam deixar alguns players na ponta da lança para que as pessoas acordem, como eu acabei de falar. O Barbudinho, o ADM e outros mais, eles são apenas figurantes do sistema, assim como o Tio BD, como outros mais. Eles são figurantes que precisam estar ainda ativos para que todos os seus amigos e toda a sua lista de agenda se exponha e seja depois identificada e posteriormente detida. Então, acredito que a última coisa a ser retirada são os atores principais, o Barbudinho, o ADM, etc. E enquanto eles não estão sendo retirados, todos os subjacentes, os subordinados, os paralelos estão sendo detidos. Então, eles deixarão para a última cena a detenção do Barbudinho e dos outros. Então, nós teremos que ter uma paciência ainda para aguentar esse teatro por um certo tempo, que só vai cair
quando tudo estiver terminado. E quando nós virmos essa situação na mídia externa, é porque já terminou, né? Não é assim, você fica sabendo conforme está andando, não é o contrário. Eles fazem e não contam nada para ninguém, e aí depois eles contam para o público. Quando terminar o serviço da área verde-oliva, né, do bem, eles vão comunicar. Então, não se preocupe que nós vamos ter que aguentar um certo tempo aí no certo teatro, uma certa delonga disso, mas isso é para o bem, porque atualmente muitos amigos do Barbudinho, amigos do ODN, amigos do MAD, amigos dessa turma toda, estão indo para o xadrez hoje, exatamente hoje, mas isso não é falado, isso é quieto. Então, não dá para tirar o chefe do teatro, né, da peça. Nós temos que pegar os atores subjacentes, e é o que está acontecendo. Então, repetindo, né, detém todo mundo que é os pequenos, já está acontecendo. Vai acontecer agora aquela advogada lá do Nordeste que foi detida lá, e por último vai ser os cabeças, né? Então, não é o contrário. Muito bem, Luciano. Outra pergunta que o pessoal enviou muita. O pessoal quer saber, o capitão vai voltar? Pois é. O capitão, ele está seguindo a cartilha do livro A Arte da Guerrear, né, de Sun Tzu. Vocês pesquisem um livro maravilhoso que fala exatamente assim, né? Quando você está forte, mostre-se fraco. Quando você está fraco, mostre-se forte. Outra paradigma desse livro, né? Deixe o inimigo fazer os seus erros à vontade, deixe ele livre para cometer erros e você fique só olhando. Então o capitão está se fazendo de coitadinho, né, de vítima, quando na verdade ele tem uma estrutura por trás dele gigantesca, que é a Aliança da Terra, que está utilizando ele como um instrumento da aliança. Então ele vai se fazendo esse papel de coitadinho, enquanto isso eles comem pelas beiradas, como diz a gíria. O capitão sim vai voltar, ele é inclusive hoje o chefe das 3 forças verde-oliva do Brasil, a Aeronáutica, Marinha e Militar, Exército. E ele tem uma grande estrutura por trás dele, mas de uma maneira silenciosa, sigilosa. Ele não só vai voltar, como ele já está no comando de algumas áreas, mas ele vai voltar ostensivamente depois que o sistema antigo ruir. E isso deve acontecer em algum momento. A gente acreditava que isso ia acontecer até antes, né? Eu até tinha falado que poderia acontecer em alguns meses atrás, não aconteceu, mas está para acontecer a queda do atual sistema e a ascensão do sistema oculto, ou seja, existem 2 Brasis, o Brasil corporação, que está falido e não existe, vai deixar de existir, que é o Brasil do Barbudinho, que agem como teatro, e um Brasil que está nascendo, que se chama Brasil República Restaurada, em que está sob comando os Verde-Olivas e pelo qual o capitão é o chefe do comando Verde-Oliva. Esse novo sistema está ascensionando, enquanto o atual falso vai declinar. Então nós temos que ter paciência para que haja essa troca de poderes que deverá acontecer para os próximos meses aí. Mas sim, ele vai voltar, com toda certeza. Muito bem, Luciano. Tem uma pergunta aqui que o pessoal, como está muito em evidência no Brasil, por que o Pablo Marçal é tão perseguido? Pois é, toda pessoa que está desmascarando as verdades e botando o dedo na fuça, né, do sistema, ele é altamente perseguido, né? E a perseguição essa é tão bem feita que eles conseguem criar calúnias, narrativas falsas, dizendo que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele não sei o quê, que ele tal. Eles inventam as coisas mais absurdas e sabe que uma mentira repetida muitas vezes se torna uma realidade para o povão, né? Então essa perseguição, porque todos aqueles que estão de fato combatendo o sistema sombrio da Terra, a NO, né? O governo oculto da Terra, eles têm uma perseguição muito grande. Então eles até utilizam situações assim muito drásticas de perseguição pessoal, de atentado à própria vida, né? E se possível até neutralizar a pessoa, ceifando ela dessa vida, como fizeram já com tantos outros, como Eduardo Campos, como Theory, como tantos outros que já foram, né, ceifados justamente por estarem defendendo a liberdade e combatendo o sistema. Então ele certamente vai ser perseguido até os seus últimos dias, mas o povo não é mais bobo. Com a ascensão do Pablo Marçal,
nós criamos uma nova perspectiva do povo brasileiro, que o povo não é mais manipulado por narrativas. Pode ver que pode vir até o capitão querer falar mal dele, e o povo está vendo que existem candidatos sérios que estão comprometidos com a verdade, e mesmo que tenha alguma ligação com alguma atitude espura do passado, né? A falta de candidatos do bem, né, exalta que o Pablo Marçal está trabalhando para a Aliança da Terra, para a limpeza do planeta, para o desmascarar do sistema sombrio, e tudo isso o povo já está vendo através das suas próprias percepções. Então o povo agora começou a enxergar pela primeira vez que quando a pessoa é séria, quando a pessoa é comprometida, nada e ninguém consegue denegrir, macular o nome dessa pessoa. Então, acho que a gente está passando por um novo patamar do surgimento de novos líderes no Brasil que vão, de fato, trabalhar pela liberdade e pelo Brasil. E eu acredito em pessoas sérias como ele, não tenho maiores detalhes sobre ele, não estou defendendo nem A, nem B, nem C, mas eu estou defendendo pessoas novas e sérias que estão se arriscando a sua própria vida para trazer a tão sonhada liberdade do povo brasileiro, liberdade desse sistema sombrio que assolou o Brasil até então. Então, eu dou meu voto de confiança a essa pessoa. Muito bem, Luciano. Tem a pergunta aqui. Você falou mesmo com o Putin? Pois é, né? Eu fiz aquela brincadeira, eu dei uma telefonada ali para ele, o pessoal gostou muito. Eu tenho feito algumas brincadeirinhas assim com personalidades, porque o sistema do algoritmo, né? Ele persegue muito a gente e tal, então a gente tem que botar algum videozinho mais leve, mais ameno para disfarçar com o algoritmo. Mas eu liguei para ele, aquela brincadeira, né? E falei que aqui no Brasil tava russo, né? Que tá russo, Ruth, tá russo aqui o negócio, tá feio, né? E ele me ouviu, né? É brincadeira, evidente. Ele não vai ligar para as pessoas que não conhecem, né? Mas é uma maneira da gente, né, fazer uma ironia, assim, com uma situação. O Putin, nesse momento, ele é o chefe militar da Aliança da Terra, tá? Assim como o Loirão é o chefe da parte econômica política, assim como o nosso capitão também faz parte da aliança, não sei qual é a função dele, mas cada um tem um cargo, uma função. Então o Putin tem como função limpar os focos da cabe escura dentro da Europa, especialmente na UCR. Lá existiam muitos focos que eram justamente do lado ali da rua, né, e ele está combatendo esses focos. Então não há uma GURRE na UCR, né, não tem um conflito de fato grande como estão falando, né. A OTAN, a OTAN, está falida, sem dinheiro, sem condições de fazer. Eles fizeram algumas incursões no terreno russo, mas isso foi uma coisa que não teve muito efeito, né? E a RU, que eu estou sabendo, eles estão fazendo um contra-ataque muito pesado para destruir a OTAN, que é aquela que ainda comanda o CR, que o CR não tem exército ali, já foi dizimado, já foi eliminado. Quem está ali é a OTAN, então a RU está combatendo a OTAN. Com digamos, a falência da OTAN que está acontecendo, eu acredito que esse desfecho no CR vai terminar muito logo. E o Putin tem a função de limpar, mesmo ao preço de vidas humanas, limpar todos os porões do DS, do Deep State, na Europa e nessa região ali. Então isso poderá continuar até que não haja o último porão, o último biolab seja extinto. Ele estourou vários biolabs lá, e biolabs de clonagem humana, de extração de ADRE, né, dos pequeninos. Ele estourou dezenas desses laboratórios. Então essa é a função dele, é limpar focos da maldade. E isso ele está fazendo com grande precisão. Então o Putin é uma pessoa que tem que ser muito respeitado, embora falam mal dele, que ele está construindo um conflito lá, ele não está. Ele está sendo como uma pessoa que vai limpar toda a podridão da terra. E isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Vamos lá, Luciano, para eleições americanas. O Loirão vai assumir a aliança? Assim, o Loirão ele já está como chefe da... que nem eu falei, existem dois Brasis, existem dois Estados Unidos, existem duas Chinas, porque existe a facção do mal, que era a que dominava até então o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos se chama DS, né, Deep State, Estado Profundo. E no Brasil aqui a gente não tem nome, mas seria o PCC, algo assim, né? Então existe dois Estados Unidos. O Brasil, os Estados Unidos corporação, que era de propriedade da família Roth, ou seja, os Estados Unidos era
de propriedade da coroa britânica e do Vaticano, tanto que eles pagavam altos impostos para o Vaticano e para a coroa britânica. Se chama Estados Unidos Corporação, que está falida, está extinta, está sendo eliminada. E tem como chefe o tio Bidê. Né? E existe um novo Estados Unidos, que se chama Estados Unidos República Restaurada, que tem como chefe maior o tio Loirão. E ele é o comandante do novo Estados Unidos, que vai ascender após a queda do DS, que deverá acontecer em algum momento. Então, assim, nós temos uma incógnita de ter 2 presidentes nos Estados Unidos e termos 2 presidentes no Brasil. No Brasil, o Barbudinho e o Capitão. Nos Estados Unidos, o tio Bidê, que é um fantoche, é um ator, né, que comanda um estado falido que não existe mais, que é o DS, Washington DC, e o Loirão, que é o chefe dos Estados Unidos, da República Restaurada, e também, em conjunção, ele é chefe da Aliança, junto com outros líderes mundiais como Putin, e como capitão, e como Bukele em El Salvador, e como talvez o Milei na Argentina também. São chefes de Estado que estão trabalhando para a Aliança, sob o comando do Loirão e de sua equipe, né? Então a gente está vendo agora um mundo, uma realidade paralela, que muitos certamente não vão acreditar. Como é que pode ter 2 países, 2 presidentes, 2, né? Existe exatamente isso. Um país que está sendo extinto, eliminado e será totalmente descartado, que é o DS, Deep State, e um novo Estados Unidos que está eclodindo, que tem como chefe o Loirão, que nunca deixou de ser o grande chefe da nação americana. Embora ele esteja agora caminhando para essas escolhas americanas, e ele vai certamente, né, ser o número 1, né? Ele está fazendo isso também como um grande teatro para que haja a exposição de todo o mal. Então eu estou muito assim otimista com a nova situação que acontecerá. Só nós temos que ter bastante paciência, porque isso não é uma coisa rápida e fácil. É necessário limpar todos os ratos do porão, né? Como fala, né? Limpar todo o pântano, e isso está acontecendo de uma maneira, num tempo razoável, sem causar efeitos colaterais, que seria uma terceira G mundial ostensiva, da qual ninguém quer, e isso não vai acontecer. O pessoal pediu muito aqui sobre esse assunto também. O Bidê vai ser desmascarado? O tio Bidê é um ator, né? É um ator, aliás, tem vários atores. Um deles era o ator do filme O Máscara, o Jim Carrey, né? Tem um outro ator também que tem ali. Eles vão trocando de ator, porque o tio Bidê, ele não está nesse mundo já desde 2019, né? Então ele já foi há muito tempo. Eles estão usando ali um fantoche, um marionete, para expor toda essa podridão do DS. Então, com a permanência de um ator que finge ser o presidente, eles estão conseguindo identificar e analisar e deter todas as pontas desse povo, né? Os braços desse grande povo gigante que comandava a economia americana e mundial. Então, o Bidê vai ser desmascarado. Todo mundo já sabe que ele é um mascarado, não tem dúvida disso, né? Todo mundo já sabe. Então, é só uma questão de as coisas da cronologia, deixar que os acontecimentos venham no seu devido tempo. Nós não sabemos quem vai ser tirado primeiro, se é a máscara ou se são os seus subordinados, né? Mas todos eles vão cair e todos eles vão ser retirados desse mundo, né? E o Bidê certamente é um deles que vai expor ao mundo a mentira que nós estávamos expostos desde então. Então, o fato de ele ser um mascarado, ser um siliconado, que não é uma pessoa identificada, uma pessoa humana, real, né, vai mostrar para o povo que desde muitos anos eles eram governados não só por uma pessoa, mas por um sistema corrupto, maligno, que destruía a economia americana e sugava toda a riqueza dessa nação. Com a retirada desse grupo de poder, né, que é a máfia, né, que é a ponta da pirâmide, os Estados Unidos e o Brasil também vão ter uma ascensão da sua economia muito grande, porque esse dinheiro que era drenado para esses malignos será canalizado para o povo. E nós teremos uma economia pujante para os próximos anos. Mas ainda não chegou esse momento. Temos que aguardar com carinho, porque ainda tem muita sujeira para ser limpada nesse pântano. Sim, ele vai ser desmascarado quanto antes. Outra pergunta aqui que o pessoal enviou. O que tem em comum entre a Kamala, a mulher do Obama e a mulher do Macron? O que tem em comum é um pinto, né? É um pinto.
Elas sempre foram, né? O Big Mike é conhecido, famoso pelo Big Mike, né? A Camela, ele é um cidadão britânico. Kamal Arouche é o nome dele. Kamal Arouche. Ele nasceu um cidadão britânico que depois fez a operação e tal e se tornou Camela Harris, né? Mas todos eles nasceram homens, né? E a Brigitte Macron também nasceu homem. Então, inclusive, botaram um processo, né? A Brigitte Macron botou um processo porque acusaram ela de ser homem, ela foi na justiça e a justiça deu perda de ganho. Ela teve de reconhecer que ela era homem, tanto que ela operou a próstata e tudo mais. Então, a gente sabe que não é o fato da pessoa ser trans ou não, é o fato de querer enganar uma multidão dos seus votantes que votaram numa pessoa ou são casados com uma pessoa que se diz o homem e a mulher, né? É o contrário. Então a gente vê a exposição do mal, como muitas pessoas que hoje aparentam na mídia como bonitinhos, né, são muitas vezes por trás lobos em peles de cordeiro. Então o que elas têm em comum é que elas são todos masculinos e enganaram a nação americana, enganaram o povo americano. E outra, essa Kamala Harris, o Kamala Harris, ele não pode ser presidente, por quê? Porque ele é cidadão que não nasceu nos Estados Unidos, embora exista uma certidão falsa aí que prova que ele nasceu, sim, não sei o quê, mas ele é um cidadão britânico que não é descendente americano. E pela Constituição americana não é permitido que um cidadão não americano, né, com descendência que ela tem, fosse presidente. Então a gente já vê que essa situação já está resolvida tecnicamente. E se por acaso ela pudesse entrar, seria algo contra a Constituição. Aí a gente verá que a Constituição americana mesmo não serve para nada, porque não estão cumprindo uma regra básica de ter isso que eu acabei de falar. Então, todas essas situações servem para desmascarar o sistema. Então, eu repito, todo esse teatro dos horrores está servindo para expor as entranhas da maldade mundial, para o povo acordar, despertar e buscar e ter o anseio por algo novo, limpo, transparente, que é o que vai acontecer depois da queda desses mundos paralelos aí que já estão falidos. Muito bem, Luciano. O pessoal está pedindo aqui, tem só mais duas sobre política. Por que o teatro político ainda está acontecendo? Esse é uma pergunta que é bem difícil de entender, porque pela percepção do povo, o que 1 mais 1 é 2 e pronto, não é 5, né? Mas pelo ambiente da geopolítica, pelas tratativas internacionais, existe sempre um teatro para manter uma narrativa de algo que não existe. Então, nós estamos numa G mundial. E a principal instrumento dessa G mundial é da falsa narrativa. Então, eles colocam a falsa narrativa que alguém está no poder, alguém está no comando e não está, né? Então, isso tudo é necessário, como eu acabei de falar, deixar esse teatro se manter ainda andando para que haja um tempo hábil para as pessoas acordarem, despertarem e verem que estavam sendo manipuladas por todo esse sistema. Então, por um lado, é cansativo para o povo está desgastado com essa manipulação, com esse teatro absurdo, né? Deixando pessoas mascaradas no poder. Uma nação como o Brasil, uma nação poderosa, temos um governante que é um mascarado, que é um ator. Temos os Estados Unidos, uma nação poderosa, que temos um governante supremo, que é um mascarado, e assim por diante. Eu posso citar vários outros países que estão fazendo com a mesma coisa. E isso porque a Aliança da Terra está deixando isso acontecer para conseguir pegar todos os seus subordinados que ainda trabalham para as sombras. Então, com isso, eles vão se expondo, o mal se expõe. É como se fosse pegar um rato no banhado, né, num porão. Você não pode mostrar que está pegando rato, você tem que botar uma comidinha leve e tal, e disfarçando para pegar todo mundo. Então, eles estão deixando esse teatro acontecer para limpar todos os porões da terra. É uma situação difícil, nunca aconteceu isso antes, é difícil de compreender, é difícil de explicar. Eu muitas vezes penso, será que é mesmo uma coisa tão absurda como essa? Mas sim, a confirmação. Até ontem eu ouvi uma reportagem do Pascal Najad, que é um ex-oficial da Força Aérea Suíça, e ele é um dos integrantes da aliança. Até eu botei um vídeo no meu canal, se chama Estamos Vivendo um Filme. E ele fala exatamente isso. O Pascal Najad é uma grande sumidade internacional. O que ele tem falado assim são informações, revelações incríveis.
e ele fala exatamente essa palavra: nós estamos vivendo um teatro para que a aliança consiga operar os seus planos sem que haja um efeito colateral gigante, que seria uma G mundial maior. Então, eu até peço que vocês assistam esse vídeo no meu canal, né? Então, eu repito, sim, estamos vivendo um teatro, ele não deve se perdurar mais muito tempo, mas isso tem os dias contados para terminar, e quando terminar, é porque nós vamos ter a libertação da Terra e todas as verdades e mentiras serão reveladas para a humanidade através do EBS. Muito bem, Luciano, o pessoal está pedindo aqui a última sobre a parte política. Fale sobre a queda do X. Pois é, o X, o pessoal está bastante assustado com a queda do X, né? Mas na verdade não caiu, caiu em alguns lugares, a gente consegue acessar por VPN, né? Então, na verdade, não caiu, foi um discurso aí que não sei se vai ser implementado. O que isso revela, né, com a queda do X e com o ataque ao Elon e a Starlink? O que revela é que nós estamos muito vulneráveis, porque o Elon Musk ele tem o poder sobre todos os satélites do Brasil, da Claro, da TIM. Então, o Congresso americano está sugerindo ao Elon que ele desative os satélites do Brasil em represália a essa ordem ilegal do ADM. Se isso acontecer, nós vamos ter uma ruptura de toda a economia do Brasil, de comunicações, dos caminhões, dos metrôs, dos trens, aviões, vai parar tudo, porque isso vai ter um desdobramento muito ruim para a população brasileira. Então, como eu falei, se tudo isso que está acontecendo é um jogo de combinação entre os players, né, entre os jogadores, é possível até que eles aconteçam isso para dar a eclosão ao EBS, que é o sistema de queda das comunicações, que está previsto que venha em algum momento. Então, poderá ser uma boa oportunidade a queda dos satélites para que venha esse EBS, que seria uma tela azul, onde você recebe no celular notificações via cadeia nacional, né? Então, o EBS está previsto acontecer, esses satélites do Elon Musk podem ser desligados, e a queda do X, como é a questão, a queda do X unicamente traz à tona e expõe, né, o quanto dependente nós somos dessas tecnologias do bem que estão já sendo passadas para a mão da aliança. E vai chegar um dia que nós vamos ter todos os satélites que eram das sombras, né, que chama satélites do Mossad, eles vão ser desligados, desativados, e nós teremos unicamente os satélites da Starlink. E o Elon já falou que vai deixar a internet gratuita para todo o Brasil, caso for pedido para ele retirar. Então, assim, está uma briga de titãs aí, que a gente está vendo está vendo já o que vai acontecer, e certamente o fim disso é muito previsível com a vitória do Elon, né, e com o retorno do X e retorno de todas as redes sociais através de um novo sistema. Ou seja, cutucando a onça com a vara curta, né, os fracos vão ter que se retirar e os gigantes vão dominar todo o sistema de comunicações brasileiras para o bem. E aí será a vez que nós temos aí as grandes revelações que vão ser trazidas à população. Então aguarde, eu acho que o EBS não está longe de acontecer, né? Esse ano é muito provável que até outubro, novembro, no máximo até novembro, depois das escolhas americanas, isso já venha acontecendo. Muito bem, Luciano, agora vamos entrar num outro nicho de perguntas. E o pessoal tem perguntado muito para nós, e o pessoal fica pedindo, quando o Luciano vem, quando o Luciano vem, quando o Luciano vem. Não é fácil conseguir uma agenda com você, mas você tem vindo uma vez por mês aqui para responder, por isso que hoje nós temos muitas perguntas que acumularam aqui, tá? Tá bom, estou à disposição. Sobre gigantes existirem na Terra. Sim, sempre nós tivemos gigantes na Terra. Bom, a Bíblia ela é repleta disso. Em Gênesis, né, tem várias passagens, né, que os gigantes dominavam a Terra. Quem eram os gigantes? Os gigantes eram os chamados Néfilins. Existiam os seres anjos caídos, né, os seres que vieram à Terra, e as filhas dos homens, como diz a Bíblia. E os seres, os Néfilins, os Anunnakis, essa turma, eles acharam as filhas dos homens muito belas, muito formosas.
e se uniram às filhas dos homens. E como nascimento dessa fusão entre as filhas dos homens e os seres anjos caídos, que eram seres muito elevados, porém do mal, deu-se essa fusão que criou-se os Néfilins. Então a Bíblia fala dos Néfilins, que tanto que existe o Davi lutou contra Golias, gigantes e tal, o Adão também era um ser que deveria ter muitos metros, eles falam que Adão seria um ser muito maior do que nós somos. Então a Bíblia é cheia de relatos de gigantes. E existem relatos e comprovações de fósseis que estão sendo encontrados em todo o mundo, porém ocultados pela ciência, né? De muitos gigantes que tinham até 11, 12 metros de altura. 11 metros de altura. Mas existe uma outra classe de gigantes que é fora dessa parte bíblica, que aí nós vamos remontar a milhões de anos atrás, que eram os gigantes titãs, que eram seres gigantescos, que também, se depois foram, quando houve um dilúvio de plasma, esses gigantes enormes, que seriam do tamanho de montanhas, né? Isso aí na era assim, bota milhões de anos atrás, né? Eles se petrificaram e muitos deles se transformaram em montanhas. Então, muitas montanhas e coisas assim que a gente vê, pedras estranhas, animais estranhos que parecem, né, um animal de pedra, poderiam ser esses gigantes petrificados do passado. Temos que ter, por exemplo, na França, o Parque de Fontainebleau, que é um parque totalmente de animais petrificados, gigantes. Então tem lagartos gigantes, tartarugas do tamanho de uma casa, tem peixes do tamanho de uma casa, né? Porque era justamente dessa época entre que os gigantes daquela substância, que seria de silício, receberam esse dilúvio de plasma por algum motivo e todos eles se petrificaram daquele momento em diante. Então eu vou tentar colocar para a produção algumas fotos muito interessantes. Então a ciência quer esconder isso, porque isso iria reverter toda a história bíblica e toda a criação do mundo e tudo que foi falado iria ser desmascarado, né? Aliás, falam que toda a história que foi passada para a humanidade foi ela manipulada pelos malignos, pelos Anunnakis, para que a humanidade não tivesse acesso ao seu verdadeiro conhecimento. Mas existem muitos relatos, árvores gigantescas que hoje são cortadas, animais gigantescos, né? Isso é uma coisa muito comum. Eu tenho até vários vídeos no canal sobre isso. Eu peço que vocês acessem para maiores informações aí. Fale sobre os robôs humanos. A tendência da humanidade é que nós tenhamos mais tecnologia que vai substituir o ser humano em muitas funções. Então, eu acredito, assim, a minha visão para um futuro próximo, 5 anos, 10 anos, é que nós tenhamos muitos robôs assim muito próximos do que nós somos humanos, né? Robôs que vão fazer serviços diversos, robôs que vão interagir com as pessoas. E até robôs para namorar, como a gente vê lá no Oriente, que as pessoas não gostam muito de namorar com pessoas. Estão surgindo aí robôs de plástico aí para as pessoas namorarem, para terem uma companhia, ou ser apenas uma companhia na sua casa. Então a tendência para os próximos anos é que venha essa tecnologia de maneira que ela foi um pouco abafada, não foi permitida trazer a público. Então essa tecnologia vai se expandir cada vez mais para auxiliar o ser humano. Então, tanto os robôs como a inteligência artificial que está vendo hoje em dia, vai tirar as profissões de muitas pessoas que hoje fazem serviços assim braçais. Então, nós teremos robôs que vão ajudar muito a humanidade de maneira assim muito ampla, né? E serão muito acessíveis a quase todas as coisas. Isso vai causar uma diminuição de empregos, porém, através das novas leis que virão, diminuindo a jornada de trabalho, expandindo talvez algumas horas a menos, ou algum dia a menos por semana, vai continuar equilibrando os empregos das pessoas. Então, não se assustem com a perda de empregos que isso vai causar, mas sim se preparem, porque a partir de agora nós vamos ter uma grande ajuda de robôs humanoides, robôs assim que são muito próximos ao ser humano, para auxiliar. Então vamos ver isso com bons olhos. Isso é uma coisa boa que vai deixar a gente ter mais tempo para fazer coisas, atividades que nós gostamos, dormir, lazer na natureza, cantar, aprender de música, fazer atividades físicas, né? Nós vamos se beneficiar muito com isso, então não vamos ter isso como um concorrente, mas sim como um aliado amigo. Muito bem, Luciano, já chegamos na metade aqui. Poxa. O apagão seria o início do EBS? O apagão seria
Eu acho que sim, sabe? Ninguém sabe exatamente como vai ser, porque a gente nunca teve essa situação na Terra antes. Então, acreditamos que o apagão foi dito pelas as autoridades da Aliança assim, que o apagão será feito inicialmente em pontos isolados. Um apagão de um dia, por exemplo, em São Paulo, como aconteceu semana passada, um apagão de um dia lá na Europa, como aconteceu na época lá das Olimpíadas, um apagão também que aconteceu nos Estados Unidos, esses dias aí na região central, Nova York e tal, ficou às escuras durante algumas horas, depois retornou, né? Então, isso tudo será, estou falando que vai acontecer, dentro da possibilidade, será uma preparação para um apagão maior que deverá durar 2 até 3 dias de comunicações e de luz. Então, o apagão, primeiro, ele vem como esses flashes, assim, para avisar as pessoas, e vai chegar um dia que vai dar uma parada maior. Porém, o apagão que a gente fala, dos 3 dias de escuridão, ele é um apagão de comunicações inicialmente. Então, apaga a internet, apaga o WhatsApp, corta, né, as redes sociais, e a luz continua, mas a internet ela vai ser derrubada em alguns momentos. Então, começa com pequenos apagões esporádicos e depois terminará com um apagão maior. Quando vier o apagão maior, nós poderemos ter até 10 dias sem comunicações, mas não vai ser 10 dias sem luz, é 10 dias sem WhatsApp, sem redes, né? E a gente, nesse dia, terá provavelmente ali, vai anteceder o EBS, que é o apagão, ou seja, as mensagens que virão via um outro sistema, né, que está sendo implantado, que é ter na tela da TV e do celular e do rádio, mensagens oficiais dizendo faça isso, faça aquilo, esse é um teste de emergência, você faça essa e essa ação. Então, são preparações que estão havendo. Então, isso vai terminar com o EBS grande, que é 10 dias sem comunicações, e nós teremos revelações sendo trazidas através da TV, inclusive confissões, né, julgamentos e, né, partida dessas pessoas que a gente tanto imagina que estão aí vivas e não estão. Então, mais ou menos essa é a ordem prevista. Eu não posso dizer que vai acontecer, mas a previsão é que haja pequenos apagões para depois ter um grande apagão que vai culminar com o EBS. Fale sobre as queimadas na América do Sul. Pois é, essas queimadas é uma coisa absurda, né? É um movimento sincronizado que foi determinado pela NOM para que os seus militantes do mundo todo causassem algum pânico, alguma retaliação por eles estar sendo detidos, né? Que a Aliança da Terra está botando no xadrez muitos membros da escuridão, da NO, e eles estão querendo ganhar uma sobrevida, ganhar um tempo extra. Então, eles colocam distrações, né, para as pessoas focarem no incêndio, focarem naquilo e não focarem naquilo que eles estão fazendo, que seriam ter atividades escúrias, né, atividades ocultas. Então, eles fizeram essa ação sincronizada, pagaram para esses movimentos aí radicais da canhota radical do mundo para atear fogo. Eu tenho foto de pessoas ateando fogo mesmo com lança-chamas, com drones, com uma série de coisas. E isso está acontecendo não só no Brasil, como também em toda a América Latina e até em outras partes do mundo. Então, é uma coisa assim caótica, catastrófica que está acontecendo, e eu peço que nós todos consigamos combater essa situação através de uma grande corrente de pensamento para a gente mandar oração, mandar luz, mandar força energética, mandar pedido ao nosso Pai Celeste para que pare, que defenda a nossa natureza, que defenda o nosso Brasil, e que sejam detidas e retiradas essas pessoas criminosas que estão botando fogo nas nossas matas. Isso não tem nada a ver com aquecimento, algo parecido, é simplesmente sabotagem, pura e simplesmente sabotagem, né? Então, que essas pessoas já foram longe demais, então a gente pede que todos nós nos unamos em oração para que isso pare de uma vez por todas, né? O sistema escuro, ele utilizou primeiro lá naquela ilha havaiana, aquela arma que se chama DEW, né?
Depois fizeram no Chile aqui com essa mesma arma, DEW, aí essas armas deles foram neutralizadas, foram destruídas, e agora eles estão fazendo manualmente isso. Manualmente, vão lá, pagam uma pessoa, dão R$ 500 para a pessoa com um galão de gasolina e lá, né? Então isso tem que acabar, isso é um absurdo, além de todos os animaizinhos, toda a nossa agricultura que está sendo tremendamente prejudicada. Então isso é uma coisa assim que tem que ter fim já, né? A gente tem que fazer o seguinte decreto: parem com isso imediatamente. As autoridades competentes botem essas pessoas no xadrez, pois eles sabem quem está fazendo isso, né? Então que isso aconteça o quanto antes. Esse é o meu pedido, meu desejo. Muito bem, Luciano, agora vamos para a Suméria. Fale sobre as tábuas sumérias. As tábuas da Suméria, o escritor Zacarias Sitchin, né, ele escreveu vários livros famosos sobre as tábuas da Suméria, entre eles o 12º Planeta e outros mais, né, que eu recomendo muito vocês estudarem. Zacarias Sitchin. Ele encontrou essas tábuas de argila, né, da Suméria, que são datadas da chegada dos Anunnakis à Terra, que elas têm a datação de 450 mil anos atrás, né? Veja bem, então nessas tábuas da Suméria está escrito ali toda a história de Enki, Enlil e toda a história da criação, da chegada dos Anunnakis na Terra, exatamente na região onde hoje é a Suméria. Então ali chegaram os chamados deuses astronautas, que seriam os Anunnakis, e conseguiram pegar esse povo ali, que era o povo da Suméria, que é o primeiro povo conhecido, e ensinaram para eles muitas coisas boas, inclusive fizeram um melhoramento do DNA, da composição dessas pessoas, para que eles se tornassem melhores, mais submissos ao trabalho, né? Então os Anunnakis vieram e transformaram muitos hominídeos que ali estavam, o Homo erectus e tal, em Homo sapiens. Foram eles que fizeram, os Anunnakis. E tudo isso está descrito nas tábuas da Suméria, que foram traduzidas por Zacarias Sitchin. E a partir dali ele revolucionou muito todo aspecto da história humana, o aspecto da Bíblia e tudo mais, porque tudo isso contradiz aquilo que são as teorias tradicionais bíblicas de Darwin, contradiz toda a teoria da evolução humana, a teoria do Big Bang, tudo isso é contradito por essas tábuas da Suméria que vieram para revolucionar a história humana. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, pesquise sobre Enki e Enlil, tem várias pessoas que falam muito bem sobre isso, o professor Ergon, o Júnior Legrazzi, Demis Viana, Rafael Hungria, todos eles falam muito sobre as histórias de Enki e Enlil. Eu prefiro não falar muito disso, porque é um assunto muito polêmico, mexe muito com o lado religioso. As pessoas vão dizer, não vão entender que o Deus que elas acreditavam, né, do Velho Testamento, o Deus Javé, era Enki e Enlil. Isso dá uma confusão tremenda na cabeça. Então, é difícil falar aqui em público e dizer que Enki e Enlil eram os deuses do Velho Testamento, né? Então, para evitar essas polêmicas, eu prefiro não falar sobre isso. Eu deixo que outros falem. Mas as tábuas da Suméria, elas vieram para trazer uma nova versão da história da humanidade, e elas são de fato um ponto fora da curva que necessita ser estudado e apreciado. Outra pergunta, Luciano. Somos controlados pela Matrix? Totalmente. Desde que nós somos, desde que o mundo é mundo, nós somos controlados pela Matrix. Desde que a humanidade foi criada, desde os tempos dos Anunnakis, como eu falei, né, eles se tornaram, digamos, os chefes do mundo. Eles controlaram, fizeram o desenho atual da humanidade, as tribos, tudo foi controlado pelos Anunnakis. E os Anunnakis, eles criaram também essa Matrix da ilusão, que é um mundo, digamos, uma realidade paralela que domina, ou seja, nós somos escravos felizes, estamos trabalhando para eles e não sabemos. E eles vão continuando alimentando essa ilusão do mundo, e as pessoas continuam aí trabalhando nesse sistema de dominação totalmente. Então as pessoas não sabem que são escravizadas e continuam felizes aí alimentando o sistema. E isso está sendo declinado agora. Por isso que é o grande momento da seleção do joio e do trigo, pois toda essa ilusão do mundo, esse domínio das sombras, esse domínio dos trevosos, está cedendo lugar para uma nova realidade, que é a liberdade da terra, liberdade do povo e a vinda de todas as tecnologias e bênçãos que foram ocultadas da humanidade,
justamente por essa elite dominante, que tem como cabeça os Anunnakis, depois vai descendo reptilianos, as sociedades secretas, os ilumes, os políticos, as indústrias multinacionais, até chegar ao povo. É uma pirâmide, né? Então, essa ponta da pirâmide, que é a elite dos sionistas Illuminatis, eles estão declinando agora, estão sendo detidos, e a gente vai ter como herança agora uma terra livre, e vai se cumprir aquela profecia do Cristo, que é: os bons e mansos e justos herdarão a terra, não é o céu, é a terra. E aqui nós teremos um momento muito mais, muito gratificante. A terra será maravilhosa e será libertada desse domínio escuro que assolou a terra desde milênios. E o momento é agora, e nós somos chamados e fomos convocados para estarmos aqui e sermos âncora para manifestar no mundo físico essa realidade que já está se implantando. Muito bem, Luciano. Você falou bastante sobre esse tema já, mas o pessoal quer saber, fale sobre os Anunnakis na Amazônia. Ah, sim. Os Anunnakis, eles... a Amazônia teve as cidades de Acaquim, Acarror, Ratanabá e outras cidades ali, Acarrim, Ofir, né? A Amazônia teve várias cidades que são conhecidas no meio mítico como a antiga Eldorado, né? Já viram falar sobre a Terra do Ouro, Eldorado, as cidades onde tinha muita abundância de ouro. Naquela época, na época de Ratanabá, existiam os Anunnakis que também... bem que essa parte não é dos Anunnakis, é dos Murios, né? Que é ainda anterior aos Anunnakis. Mas vamos falar assim no momento mais recente, né? De um tempo mais recente. Foi descoberto ali na Amazônia, pela equipe de Dáquila, alguns crânios alongados. Eu tenho até a foto dele, se eu conseguir, eu vou tentar mandar a produção colocar depois ali. Crânios alongados, assim, muito grandes, aqui na Amazônia, que foram depois ocultados aí, porque ninguém quer falar que eles existiram ali. Mas sim, eles estiveram na Amazônia, esses crânios alongados, que eu não sei se são Anunnakis ou se são descendentes de Anunnakis, eu não tenho essa informação. Quem fala muito bem sobre isso é o Rafael Hungria, que eu quero até, inclusive, convidá-lo para uma live aqui com a gente. Então, na Amazônia tinha esses povos que criaram essa cidade, que inclusive o Dáquila descobriu uma cidade na Amazônia que tem todas as quadras, né? Foi feito o levantamento ali com o chamado LiDAR, que é uma leitura, né, da região, e foi comprovado que aquilo era de fato uma cidade. Era algo construído por seres humanos há milhares ou milhões de anos atrás, o chamado LiDAR. Então existiam sim Anunnakis ali na Amazônia, e existiam Anunnakis em toda a América, que nós tivemos uma origem no Brasil de seres que foram Anunnakis ou descendentes de Anunnakis, né? Ou classes reptilianas que são descendentes de Anunnakis. Então a nossa história do Brasil, ela não é verdadeira, tudo aquilo que a gente aprendeu é um engano, e toda a verdadeira história vai ser trazida para a humanidade num devido momento. Então os Anunnakis, eles conseguiram povoar muitas regiões da Terra, não só lá na Suméria, eles também colocaram povos aqui, ali, em outros locais, na África, na Europa, né? Foram eles responsáveis pela povoação da Terra com diversos povos, de acordo com a característica de cada lugar. Mais ou menos é isso. Essa história é muito longa, mas dei só uma pincelada. O pessoal quer saber sobre os Simpsons. Os Simpsons vão anunciar mais alguma coisa? Pois é. O Simpson, bom, já sabe que quem é o criador dos Simpsons, né? Ele é um criador, ele é de uma sociedade secreta, né? Na maçonaria. E ele está instruindo a agenda que eles têm. É por isso que eles fazem essas previsões. Eles têm uma agenda a implantar. Vai ter que acontecer isso, e isso nós vamos fazer aqui, isso vamos fazer aqui, papapá. E eles anunciam essa agenda através dos seus desenhos e profecias, né? Só que o que eles estão, até agora, eles têm acertado tudo porque foi se cumprindo a agenda que eles mesmos estão mostrando para o público. Então é diferente, não é uma profecia, é uma mostra da agenda que virá. Então parece que tudo que eles falaram está acontecendo. Uma nova previsão dos Simpsons que virá, que está nos seus desenhos, é o chamado PEM, Pulso Eletromagnético. Pulso eletromagnético. É uma previsão que não sei se vai acontecer ou não, mas é um pulso, né, eletromagnético
que iria, segundo esse desenho, apagar todos os eletrônicos na Terra em algum momento, luz, blackout, comunicações, tudo. Então essa é a nova previsão que ainda não aconteceu, mas tem grande chance de acontecer, né? Esse pulso eletromagnético é algo assim que iria desencadear um caos mundial. Então, se isso acontecer, por isso que a gente tem que ter assim uma certa previsão, se caso caia a luz, se caso aconteça alguma coisa, o que eu faço, né? Então é bom, eu recomendo, a pessoa tem em casa, lanterna, fósforo, alguma coisa. Só que esse pulso eletromagnético, se for colocado mesmo, seria algo mais duradouro, né? Então eu acredito que nós vamos ter muito caos aí na Terra para os próximos tempos. Esse caos, eu repito, ele vai ser atenuado, não vai ser como estava previsto nos tempos antigos. Porém, algum caos, alguma situação muito intensa deverá acontecer, porque não pode simplesmente tirar isso da história da Terra. Já foi decretado que isso vai acontecer, então ele acontece de uma maneira muito sutil, muito pequena, para acordar as pessoas ainda. Então é permitido que esse caos aconteça, esse pequeno caos, para causar o despertar coletivo da humanidade. E pode ser através desse caos que muita gente vai acordar. Então, é aquela história, eles estão usando uma arma que era para o mal se tornar para o bem. Muito bem, Luciano, vamos para a penúltima pergunta de hoje, tá? E você consegue. Fale sobre trilhas químicas. As trilhas químicas, os famosos chemtrails, né? São aviões que largam uma substância no ar. Geralmente essa substância é bário e alumínio em pó, que acaba criando uma camada, alguma coisa assim, que facilita para que depois haja um manipulamento do clima, né? Manipulação climática. E também outra função desse pó que é largado é para complicar as nossas agriculturas, para que tudo fique comprometido, que as pessoas não tenham saúde suficiente, que elas precisam buscar na farmácia os seus remédios, os alimentos ficam sem os nutrientes necessários. Tem uma série de explicações para esses pó que são largados por isso. Quem é que larga isso? É o sistema, a NOM. Através de grandes aviões que sobrevoam o Brasil, sobrevoam o mundo todo e largam esses riscos que a gente está vendo aí. Aí, logo depois que esses aviões passam, as pessoas começam com rinite, com problemas assim respiratórios, né? Começam a ter problemas, tem que ir para o hospital. Então, isso é justamente um agravante para que as pessoas não fiquem saudáveis e sim fiquem doentes. Então, isso também é uma coisa que era da agenda maligna de Despop, né? Despop. Para que as pessoas vivam menos, tenham menos qualidade de vida, tenham que comprar tudo da Big Pharma, né? Só que isso também está terminando. Essa agenda está sendo rechaçada, está sendo retirada da aliança, embora ainda existam essas trilhas químicas, e é muito comum a gente ver isso por aí, né? Isso aos poucos vai ser retirado da Terra para sempre, porque é uma coisa maligna, satânica, que foi colocada. Inclusive, se você colocar o bário alumínio, Baal, né? Ba é B-A, alumínio é A-L. Então, Baal significa o deus Baal, que era o deus no Antigo Testamento, né? Que era o deus do mal, que se alimentava com pequenos, fazia práticas escuras, né? Então, isso tudo é uma prática satânica que vai ser retirada da Terra em breves tempos. E agora, Luciano, vamos para a última pergunta. O que você pode falar sobre Daniel Mastral? Daniel Mastral, pois é. Ele foi uma pessoa, um ex-satanista que saiu de lá e existem leis, né, dentro dessas sociedades secretas que se tu abrir o bico e falar o que acontece lá dentro, tu é ceifado, né? Isso é regra, eles fazem isso com maior tranquilidade. E todo mundo sabe que quem abre o bico é, né, ceifado. Ele foi muito corajoso em tentar expor o sistema, sabia que estava correndo risco de vida e existe assim uma grande possibilidade, e eu vou deixar aqui, e talvez um dia vocês assistam esse vídeo e vejam que eu tinha razão ou não, né? Que ele mesmo forjou sua partida e fugiu porque sabe que iria ser eliminado, né? Porque o pessoal não perdoa, é regra, né? Se tu abrir o bico daquilo que acontece, tu tem que ser retirado da terra. Como ele sabia que ia acontecer com ele, ele provavelmente forjou isso, que é uma coisa muito comum, que as pessoas, muitos artistas e outros forjam a sua partida, né, e se esconde com outro nome, com algum tipo de mudança, para que eles não sejam ceifados. Então, eu ainda acredito nessa possibilidade que ele esteja, né, se escondendo, mas tudo leva a crer que ele foi de fato eliminado e apagado
por ter falado demais, né? Então, eu peço que Deus consiga protegê-lo, né? Que ele esteja seguro onde estiver. Mas são pessoas que têm essa coragem de vir a público e falar as verdades que nós precisamos. Então, ele tenha servido um exemplo para todos nós, um exemplo de vida, para que ele arriscou a sua própria vida e pagou com a sua própria vida por expor toda a maldade, inclusive dos pequenos, né? Das práticas que faziam com pequenos, beber suco de tomate para rejuvenescer, essas coisas todas aí, né? Ele teve a coragem de expor e eu admiro muito pessoas corajosas como ele que fizeram isso. Muito bem, Luciano. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O Matrix Podcast Fala Luciano volta daqui uns dias, quando tiver mais perguntas para o Luciano responder. Continue enviando suas perguntas, que a gente está aqui para metralhar o Luciano. E o Luciano, ele já está acostumado. Ele fala tranquilamente aqui, mais 1, 2 horas, mas a gente vai ficando por aqui hoje. Até a próxima, então, pessoal. Valeu! Valeu!